Então aqui a gente tem um resumão aí do Êxodo, né? Que é o tempo de deserto, aí vem o tempo de provação, o tempo de purificação, os 40 anos, né? E o tempo de purificação, o tempo de desapego, que são os 40 anos no deserto, para receber a terra prometida. Então eles vagueiam 40 anos no deserto e muita coisa acontece ali, nesse deserto. Até que em Deuteronômio 34, se a gente for ficar vendo aqui, é legal vocês poderem ler, né? Até o final de Deuteronômio, porque tem muita coisa bacana, tem muita coisa legal. Deuteronômio principalmente, né? Bom, e aí, antes deles entrarem na Terra Prometida, Deus então dá ordens a Moisés para Moisés formar um exército, colocar Josué como sucessor dele. E então Moisés prepara Josué para ser o sucessor e general de guerra. Então Josué é general de guerra. Ele arma um exército, ele faz um exército, ele treina. Imagina, ele tem 40 anos para fazer isso, né? Então ele pega esse povo, né, de 20 anos para baixo e ele começa então a ensinar esses homens, a preparar esses homens para a guerra. E ele vai fazendo de Israel ali um grande povo de guerra. E Josué era extremamente estrategista, ele era muito estrategista. E ele assume, né, Moisés morre e ele assume o lugar de Moisés. Em Deuteronômio 34, nós vamos ver aqui então a morte de Moisés. Né? Depois de 40 anos, Moisés não entra na Terra Prometida. Moisés apenas contempla a Terra Prometida. Fala, nossa, como Deus é mau. Quem entra e que tinha visto era Josué e Caleb. Moisés não entra. E ele não entra porque ele tinha ainda algumas coisas nas mãos, né? Ele também desobedeceu a Deus em alguns momentos, ele também se revoltou. Mas Deus, assim, a grande recompensa de Moisés é que Deus o recolhe, né? Então vamos lá. Deuteronômio 34. Então, das campinas de Moabe, Moisés subiu ao Monte Nebo, ao topo do Pisga, em frente de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou a terra toda, de Gileade a Dan, toda a região de Naftali, o território de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, o Neguebe e toda a região que vai do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E o Senhor lhe disse, essa é a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, quando lhes disse, eu a darei a seus descendentes. Permiti que você a visse com os seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará nela. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali, em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está localizado o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor tinham se enfraquecido. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face.
e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de toda Israel. Bom, e aí então tá lá Josué com o povo e Deus fala, vai, agora vai conquistar a terra. E aí o Senhor dá a primeira palavra a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que eu lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E aí Josué ordena a todos os oficiais do povo que percorram o acampamento e ordena ao povo que preparem as provisões. E diz, olha, daqui 3 dias vocês atravessarão o Jordão nesse ponto para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. E aí ele vai dando todas as instruções de como fazer isso, né? A tribo do Rubem vai fazer uma coisa, a tribo de Judá vai fazer outra coisa, enfim. E ele vai preparando a terra. E ele manda 2 espiões em Jericó. Primeira cidade, eles quando atravessam o Jordão, eles encontram, então assim, tem a cidade de Jericó. Jericó é uma das cidades mais estruturadas, com muros enormes, né, muito bem guardada, vamos dizer assim, muito bem trancada, muito bem fechada. E haviam homens de guerra lá. E aí ele manda então 2 espiões para observar a cidade. Então eles entram, né, assim, o pessoal já, quem são eles? Eles se apresentam como se fossem viajantes, né? E aí eles assim, bom, quem é que pode nos dar informações sobre quantos guerreiros tem aqui, como é a cidade, se não é a casa de prostituição, que elas sabem tudo. E eles vão, né? Onde fica essa casa de prostituição? Assim, os muros de Jericó eram muito largos. E os mais pobres, vamos dizer assim, e as meretrizes, né? E o povo meio rejeitado vivia entre esse muro. Eles faziam as casas entre o muro. Então, vê a extensão que era o muro. Então, as casas eram ali, tinham as janelinhas e tal. E, como diz, a casa da luz vermelha ficava nesse muro, né? Na verdade, é a casa do pano vermelho. Né? Do pano vermelho. Aí, eles vão para lá e começam a falar, né, com as pessoas ali. E a dona do negócio, vamos dizer assim, Raabe,
entende que eles são estrangeiros, mas eles são espiões e espiões do povo de Deus. E Raabe sente isso, assim, na verdade, é como se Deus tivesse tocado em Raabe, né, para que ela pudesse dar tudo o que eles precisavam. E ela contou, só que como alguns haviam visto esses dois entrarem na cidade, irem até a casa de Raabe, eles falaram para os guardas. E aí, então, alguns guardas foram até a casa de Raabe. Raabe diz assim, são os guardas, né? Escondeu os dois. Eu vou esconder vocês, né? Só que o que vocês vão fazer? Deus vai destruir essa cidade. Então, eu vou esconder vocês. Só que eu quero que eu seja poupada e a minha família. E eles prometem isso. Você será poupada. Se você nos ajudar, você será poupada. E aí, então, Raabe esconde esses dois, né? Os oficiais do exército entram na casa de Raabe, perguntam tal. Sim, eles estiveram aqui, sim. Mas eles saíram e foram para o outro lado, né? Já foram embora. E esse exército, né? Os oficiais pegam um grupo tal e vão atrás. Na verdade, ela deu, por exemplo, eles tinham que ir para o leste, ela mandou eles ir para o oeste, né? E foi isso que ela fez. Então eles foram percorrer. E Raabe então diz assim: quando vocês vão atacar? E aí ele fala: não sabemos, mas você será salvo. Como é que eu vou saber? Você vai pendurar um pano vermelho na janela. Nós vamos saber que esta é a sua casa. E aí você então vai jogar as cordas, né, para nós, para que a gente possa começar a subir pela tua casa e você vai descer por essas cordas. E é isso que Raabe faz.